Tem coisa que o Brasil simplesmente cansou de ver. Cansou de assistir de longe, em silêncio, de braços cruzados, enquanto a história era escrita sem o povo ser ouvido. Mas, patriota, dessa vez foi diferente. Dessa vez não era discurso ensaiado, não era nota oficial, não era teatro institucional. Era o homem que levou a faixa no peito, o voto de milhões nas costas e a coragem no olhar. Era Jair Messias Bolsonaro, diante daqueles que sempre quiseram calá-lo. E não apenas calá-lo, destruí-lo. Quando ele entrou naquele plenário, não entrou como acusado, entrou como representante de uma nação, entrou como voz de um povo que há anos é taxado, ofendido, perseguido, mas que nunca se dobrou. A cena era quase simbólica. De um lado, ministros, e do outro, um ex-presidente, sem poder formal, mas com algo que nenhum tribunal tem: o apoio genuíno do povo. A primeira fala já foi um trovão. Não houve tentativa de golpe, não editei decreto, não retirei prisão de ninguém. Isso não existiu. Era como se cada frase fosse uma martelada contra a narrativa montada. Não havia hesitação, não havia medo. Era o som seco da verdade sendo dita na cara de quem por anos tentou moldá-la ao seu gosto. E quando o tema virou minuta do golpe, ele foi direto. Isso nunca passou por mim. Negaram-lhe tudo. Tentaram associá-lo a documentos, a rascunhos, a palavras que nunca foram suas. Mas ali, no centro do plenário, ele desmontou tudo, ponto a ponto. E então veio a questão mais espinhosa, o tal áudio vazado, onde supostamente ele falava de prender Alexandre de Moraes. Tentaram usar aquilo como sentença antecipada. Mas Bolsonaro respondeu com franqueza. Foi um desabafo, não passou de retórica, não houve intenção real. Foi como um soco de humanidade na face fria da burocracia. Porque o que eles queriam era um robô, alguém moldado ao script, arrependido, curvado. Mas o que viram foi um homem de verdade, que admite quando exagera, mas jamais trai o que acredita. A cada pergunta, a cada provocação, ele respondia com firmeza. Quando tentaram pressionar sobre discussões envolvendo GLO e estado de sítio, ele não fugiu. Conversamos sim, mas tudo dentro da Constituição. Nada foi para frente porque não havia base jurídica. E aí, patriota, ele soltou a frase que ecoou pelo país inteiro. Os que pediam intervenção militar? Malucos! Isso mesmo, ele deixou claro que não compactua com o extremismo, mas também não aceita a criminalização de quem ousa questionar. Quem pede transparência não pode ser tratado como criminoso. O ambiente estava tenso, câmeras ligadas, repórteres ávidos. A toga tentava transformar o momento num tribunal de exceção, mas ele manteve a calma. E então, com um toque de ironia que só os corajosos sabem usar, virou-se para Alexandre de Moraes e disse: "Ministro, me permita convidar você para ser meu vice em 2026. Um silêncio caiu no ar. Um silêncio que dizia mais do que qualquer sentença. Foi o riso nervoso do poder sendo desafiado pela coragem de quem não tem nada a esconder. E quando perguntaram sobre não passar a faixa presidencial, ele disse com a mesma firmeza: "Não iria me submeter à maior vaia da história." Uma resposta sincera, de quem sabe que aquela cerimônia foi sequestrada por um teatro, não por um rito democrático. E aí veio o momento que virou símbolo. Ele afirmou que o povo tem sim o direito de duvidar, de perguntar, de cobrar. Isso não é crime, isso é democracia de verdade. Porque democracia não é unanimidade forçada, é liberdade garantida. E o ministro travou, os olhos fechados, os braços cruzados, sem resposta, sem argumento. Lá fora, o vídeo já se espalhava, nos grupos de WhatsApp, nas igrejas, nas padarias, nas estradas. Milhões diziam a mesma coisa. Ele falou o que ninguém tem coragem de falar. Era o povo sendo representado, não por palavras bonitas, mas por verdades dolorosas, por frases que rasgam o véu da hipocrisia. E enquanto a imprensa militante se cortecia, tentando desviar o foco, o Brasil inteiro assistia de pé, batendo palma, chorando, se emocionando.
porque não era só Bolsonaro sendo ouvido, era o Brasil sendo reconhecido. Era o pai de família dizendo "é isso", era a dona de casa orando em agradecimento, era o caminhoneiro limpando as lágrimas na estrada, era o jovem patriota dizendo "ainda dá". E é por isso, patriota, que esse depoimento foi mais do que um ato processual, foi um divisor de águas, um alerta ao sistema, uma lembrança